Imagine abrir as Escrituras e se deparar com uma aparente contradição. Em 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, lemos que a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e Judá. Mas em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, o texto declara: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Afinal, quem realmente mandou Davi contar o povo? Foi Deus ou foi o diabo? Essa é uma das passagens mais intrigantes de todo o Antigo Testamento. E, curiosamente, ela revela muito mais sobre o caráter de Deus, o livre-arbítrio humano e a relação entre o divino e o mal do que muitos imaginam. Antes de mergulharmos nas interpretações, pare um instante e pense comigo. Como um simples ato de fazer um censo, algo aparentemente inofensivo, poderia se transformar em um pecado grave, capaz de atrair uma praga sobre toda a nação? Mas antes de te revelar essa resposta, se você ama compreender os mistérios escondidos nas Escrituras, se quer se aprofundar nas histórias que poucos conhecem, se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe o like e comente. Quero entender mais sobre o coração de Deus. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas e fortalece nossa comunidade de estudo e fé. Agora, retomando o texto, o que temos aqui é um conflito teológico profundo. Em um livro, Deus é descrito como aquele que incita Davi. Em outro, o responsável é Satanás. Para os olhos modernos, acostumados a separar bem do mal, isso parece impossível. Afinal, como Deus poderia incitar alguém ao erro? Mas o que muitos ignoram é que, na teologia israelita antiga, os escritores não estavam preocupados em distinguir as causas secundárias dos eventos. Tudo o que acontecia, seja bênção, calamidade, vitória ou derrota, era visto como algo sob a soberania absoluta de Deus. Os antigos hebreus criam que nada escapava ao controle do Altíssimo. Por isso, quando o mal acontecia, eles não viam isso como uma falha do caráter divino, mas como parte do plano maior de Deus para julgar, corrigir e ensinar o seu povo. É nesse contexto que, segundo Samuel, atribui a incitação ao próprio Deus, não porque ele tenha desejado o pecado de Davi, mas porque permitiu que os eventos seguissem um curso que revelaria a fraqueza humana e a necessidade de arrependimento. Já o autor de Crônicas, escrevendo em um período posterior, usa uma linguagem mais desenvolvida espiritualmente, introduzindo a figura de Satanás como agente incitador. É a primeira vez que o nome Satanás aparece na Bíblia hebraica com esse sentido de ser espiritual opositor de Deus, semelhante ao que encontramos no livro de Jó, capítulos 1 e 2, e em Zacarias, capítulo 3. Esse detalhe não é um erro, mas uma evolução teológica, uma ampliação da compreensão sobre como o mal atua no mundo. Então, o que parece uma contradição, na verdade, revela algo grandioso. Deus continua soberano, mesmo quando Satanás age. Ele permite certas ações para cumprir propósitos maiores, seja para revelar o orgulho de um rei, seja para purificar uma nação inteira. E assim, a história do censo de Davi se torna uma poderosa lição sobre o equilíbrio entre a vontade de Deus, a tentação de Satanás e a escolha do homem. Neste ponto, surge a questão central. Se o mal foi permitido por Deus, onde começa o pecado de Davi? O que havia de tão errado em contar o povo de Israel? Porque até mesmo Joabe, o comandante do exército, percebeu que aquele ato traria culpa sobre a nação. No próximo capítulo, vamos desvendar o verdadeiro motivo que fez o censo de Davi se tornar um dos momentos mais sombrios de sua vida, e o que isso ensina sobre confiar no próprio poder em vez de confiar na providência divina. Mas antes de seguir, quero te ouvir. Você acredita que Deus ainda permite certas provações para revelar o que há no nosso coração? Escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que até os grandes servos de Deus, como Davi, podem tropeçar, mas também podem se reerguer pelo arrependimento. O censo de Davi não era um simples levantamento populacional. Não era uma contagem inofensiva como aquelas feitas hoje por institutos de estatística. Era, na verdade, um ato carregado de significado espiritual e político. Quando Davi ordenou que todo o povo fosse contado, o que ele realmente estava fazendo era medindo a própria força, confiando nos números em vez de confiar no Deus que o havia sustentado desde os dias em que ele pastoreava ovelhas. E é justamente aí que mora o pecado. Em 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 2, Davi diz a Joabe, o comandante do exército:
Vai agora por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. A ordem parece simples, mas as palavras escondem algo mais profundo, para que eu saiba o número. Davi queria mensurar o tamanho de sua força militar, talvez para se preparar para novas batalhas ou apenas para se gloriar do tamanho de sua nação. No coração do rei havia orgulho, o mesmo sentimento que tantas vezes antecede a queda dos grandes homens. Joabe, que nem era conhecido por sua piedade, percebeu o erro e tentou alertar Davi. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 3, ele responde: multiplique o Senhor o seu povo 100 vezes mais. Mas, ó rei meu senhor, porventura não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que há de trazer culpa sobre Israel? Até Joabe sabia que algo estava errado. O censo não era um problema administrativo, mas um sintoma de incredulidade. Davi estava olhando para o tamanho de seu exército e não para o tamanho do seu Deus. Na lei mosaica, todo censo feito para fins militares exigia um resgate, uma oferta a Deus para lembrar que o povo não pertencia ao rei, mas ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 30, versículos do 11 ao 16, o Senhor ordena que cada homem recenseado dê uma oferta para que não haja praga entre eles, quando forem contados. Davi ignorou esse princípio. Ele quis contar o povo sem reconhecer que cada vida ali pertencia ao Deus de Israel. E o resultado foi exatamente o que a lei advertira: uma praga caiu sobre a nação. É como se Deus dissesse: Davi, você quer saber quantos são os seus soldados? Pois agora verá que número algum te salvará. Aquela contagem, que começou como um gesto de poder, terminou como uma lição de humildade. Davi se esqueceu de que foi o Senhor quem o tirou de trás das malhadas, quem o fez vencer Golias, quem o sustentou no deserto e o colocou no trono. Quando ele começou a confiar em si mesmo, Deus permitiu que ele sentisse o peso da consequência. Em poucos dias, o orgulho de um rei trouxe dor para milhares de lares israelitas. O texto bíblico relata que 70.000 homens morreram pela praga enviada como juízo. O número é assustador, e o contraste é simbólico. Davi queria contar o povo para medir sua força, mas Deus mostrou que a força de um homem não está em números, mas em obediência. A mensagem é clara. Toda vez que o ser humano tenta tomar o controle que pertence a Deus, ele perde o equilíbrio e sofre as consequências. Mas, mesmo em meio ao castigo, há um detalhe que revela a misericórdia divina. Em segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, está escrito que o Senhor arrependeu-se do mal e disse ao anjo que destruía o povo: basta, retira agora a tua mão. O próprio Deus impõe um limite à destruição, mostrando que sua justiça nunca caminha sem compaixão. O mesmo Deus que julga também é aquele que detém a mão do anjo. E aqui está a lição que o texto quer nos ensinar. Deus não se agrada do orgulho humano, mas ele sempre dá ao arrependido uma oportunidade de restauração. Davi, ao perceber o erro, reconhece imediatamente sua culpa e clama em arrependimento. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 8, ele declara: pequei gravemente em fazer isto, porém agora, ó Senhor, rogo-te perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. É nesse reconhecimento sincero que vemos a diferença entre Davi e tantos outros reis. Ele peça, mas se quebranta diante de Deus. Muitos líderes caem e tentam esconder seus erros. Davi, porém, se prostra e confessa. O que o tornava um homem segundo o coração de Deus não era a ausência de falhas, mas a sua disposição de voltar-se ao Senhor com humildade. O pecado do censo não foi apenas contar o povo, foi contar com o próprio poder em vez de confiar na promessa divina. No próximo capítulo, vamos ver como o arrependimento de Davi se transforma em um gesto de adoração e como, desse episódio de juízo, Deus levanta um sinal de esperança. O local onde a praga foi interrompida se tornaria o lugar mais sagrado de Israel. Mas antes, quero que você reflita e comente aqui: quantas vezes você já confiou mais em suas próprias forças do que na providência de Deus? Que essa história nos lembre que o orgulho nos afasta, mas a humildade sempre nos reconcilia com o Senhor. A praga devastava Israel. As ruas estavam em silêncio e o medo havia tomado o coração do povo. Davi, o grande rei, aquele que havia enfrentado gigantes e conquistado reinos, agora se via impotente diante da ira divina. O homem que antes contava soldados agora contava mortos.
E no meio desse cenário de dor, algo extraordinário aconteceu. O mesmo Deus que havia permitido o castigo também preparava o caminho para a restauração. Em 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 17, Davi clama ao Senhor com o coração quebrantado. E vendo o anjo que feria o povo, falou Davi ao Senhor e disse: Eis que eu pequei, e eu fiz perversamente. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, eu te peço, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. É o grito de um verdadeiro pastor. O rei se coloca entre Deus e o povo, oferecendo-se como sacrifício. Ele entende que um líder segundo o coração de Deus não é aquele que foge da responsabilidade, mas aquele que se humilha e intercede pelos outros. Deus ouve o clamor do arrependido. E então envia o profeta Gade com uma ordem divina. Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. 2º livro de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Essa eira, um lugar simples, usado para debulhar trigo, se tornaria o palco de um dos momentos mais simbólicos da história bíblica. Era ali, no local onde a praga parou, que Deus escolheria estabelecer um sinal eterno de redenção. Davi poderia ter reivindicado o terreno pela autoridade de rei, mas escolheu pagar o preço. Em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 24, ele declara a Araúna: Não, mas por certo preço comprarei, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Essa frase ecoa pelos séculos como uma das mais poderosas lições de adoração genuína. Servir a Deus de verdade sempre exige sacrifício, um preço pago com coração, não com conveniência. Davi ergue o altar, e quando o fogo consome o sacrifício, a praga cessa. O texto diz em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O fogo do céu simboliza a aceitação divina. O mesmo Deus que havia enviado o juízo agora envia fogo de misericórdia. A morte dá lugar à vida. O altar ergue-se como ponte entre o juízo e a graça. Mas há algo ainda mais grandioso. Aquele lugar, a eira de Araúna, ficaria marcado para sempre. Segundo o 2º livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1, foi ali que Salomão, o filho de Davi, construiria o templo do Senhor em Jerusalém. Ou seja, do cenário de juízo nasceu o lugar de adoração. Onde antes o povo experimentou o castigo, ali seria erguida a casa da presença de Deus. Isso mostra que, mesmo nos momentos de correção, o propósito do Senhor é sempre restaurar e reconciliar. O altar de Davi representa mais do que uma simples estrutura. Ele aponta para algo muito maior, o sacrifício perfeito de Cristo. Assim como Davi intercedeu pelo povo, oferecendo-se no lugar das ovelhas inocentes, Jesus se ofereceu a si mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que começou na eira de Araúna terminou no Calvário, o altar supremo onde o fogo da justiça foi consumido pela chama da graça. A história do censo de Davi nos ensina algo que o mundo moderno esqueceu. O pecado do orgulho sempre traz destruição, mas o arrependimento sincero sempre abre as portas da restauração. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele transforma ruínas em altares e lugares de vergonha em cenários de comunhão. E se hoje você sente que falhou, que contou demais com as suas próprias forças, lembre-se de Davi. Deus não encerrou a história dele no erro. Pelo contrário, daquele momento de fraqueza nasceu o símbolo máximo da presença divina em Israel. E da nossa fraqueza, Deus também pode levantar algo eterno. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: quero erguer meu altar de arrependimento diante do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a misericórdia de Deus é sempre maior que o nosso erro. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que permite a dor é aquele que define o fim dela, e onde o pecado abunda, superabunda a graça. E assim, no lugar onde a praga parou, Deus revelou o seu coração. Um altar foi erguido e a história mudou para sempre. Que o mesmo Deus que perdoou Davi perdoe também a nós e transforme cada deserto em um santuário de fé.